A próxima comunicação e a última deste painel é de Carlos João Correia, que, de modo geral, todos conhecem, vai ser intitulada A Unidade da Arte. Carlos João Correia é professor associado da Universidade de Lisboa, tive o gosto de ser, aliás, colega na licenciatura, doutorou-se em Filosofia Contemporânea também pela Faculdade de Letras de Lisboa, onde leciona desde 1980 e, portanto, já é uma espécie de ancião na letra, um venerável ancião. Não sei, nestes tempos pós-modernos, não sei se também os professores acabarão por mudar, estou certo que sim. Enfim, as obras, os artigos são múltiplos, julgo que, dado o adiantado da hora, vou poupar esses títulos e passar-te imediatamente a palavra. Obrigado, José Pedro Serra. Obrigado a todos por estarem presentes. Eu vou falar sobre a questão da unidade da arte. Sobretudo, vou tentar inicialmente mostrar em que medida o problema em torno da unidade da arte é, ou pode ser posicionado em termos do que é uma obra de arte. E o meu objetivo, em última instância, será mostrar que é possível dar respostas a essa questão. Não quer dizer que tenha uma resposta, mas aqui é impossível dar respostas. Diria que, para mim, o principal problema, se quisermos encontrar problema na próprio posicionamento que a filosofia coloca sobre a obra de arte, não está tanto no facto de não existirem respostas, é o facto de existirem muitas respostas. Aliás, em várias posições que foram aqui defendidas pelo Miguel Moura, eu encontrei várias posições filosóficas, várias respostas que os próprios filósofos dão relativamente à própria natureza da obra de arte. Então passaria a mostrar, em primeiro lugar, a questão da unidade da arte e depois tentaria mostrar, no fundo, as implicações que isso tem do ponto de vista do que é uma obra de arte. A unidade da arte pode ser perspectivada segundo várias dimensões. A primeira delas prende-se com o facto de não ser fácil encontrar um ponto comum entre as diferentes formas de expressão artística. Não é, à primeira vista, óbvio o que há de comum entre a pintura e a música, a arquitetura e a poesia, só para dar alguns exemplos. Uma representação pictórica e um improviso de expressão musical pouco parecem ter em comum, embora sejam assumidos pacificamente como pertencentes a um mesmo conjunto, a que se chama arte. A questão da unidade da arte é igualmente comprometida quando nos interrogamos sobre as diferentes significações que a palavra arte assumiu ao longo da história. Será que a visão que os medievais tinham de arte tem alguma similitude com a significação que o termo assume no mundo contemporâneo? Óbvio que não. Na civilização europeia antiga, o conceito de arte era no essencial perspectivado como um ofício, como uma técnica que poderia oscilar entre a arte dos saberes, as chamadas artes liberais, ou seja, a arte dos homens livres, e a arte dos servos e artesãos. A arte era no essencial uma reta ordenação de meios em direção a um fim, uma palavra, aquilo que nós designamos como sendo uma técnica. Por sua vez, como sublinha Tasso Occidente, a propósito das célebres caixas de brilho de Andy Warhol, que aliás é uma obra que vocês podem observar neste mesmo museu, diz-nos o autor, não poderia ter sido arte há 50 anos, e este texto é dos anos 60, por isso não poderia ser arte no princípio do século XX. Mas também não poderia haver penologia, seguros de voo na Idade Média, ou corretores etruscos de máquinas de escrever. O mundo tem de estar preparado para certas coisas, e isto tanto se aplica ao mundo real como ao mundo da arte. O mesmo problema, isto é, a fragmentação da unidade da arte, acontece se a pensarmos em termos antropológicos, na medida em que é difícil, numa primeira análise, falar de uma unidade da experiência artística se tivermos em atenção a diversidade cultural da humanidade. Larry Scheiner, professor de Filosofia e História da Arte da Universidade de Illinois, sustenta mesmo, refiro-me a esta obra que está indicada, The Invention of Art, 2001, que a visão corrente da existência de uma esfera de objetos artísticos, isto é, de arte enquanto arte, constituiu uma invenção recente na história da humanidade. Daí a surpresa de muitas comunidades indígenas e tradicionais quando se confrontaram com o facto de os museus ocidentais apresentarem como obras de arte taças e tapetes da sua cultura, mas excluírem canoas e arpões. Num outro exemplo, Larry Scheiner sublinha que nas culturas tradicionais africanas, os chamados objetos artísticos, depois de usados em rituais mágicos, são embrulhados e escondidos. A arte é, neste último caso, pura magia. Segundo Scheiner, a arte enquanto arte é coetárea da constituição de espaços museológicos, na medida em que os museus têm tendência a descontextualizar as obras que apresentam. Pinturas que no passado eram usadas com uma função religiosa explícita, subitamente vêm-se lado a lado com outras obras pictóricas
criadas com finalidades bem distintas e deste modo são assumidas como pertencentes ao mesmo horizonte de sentido. Não é por acaso que assinala Larry Scheiner que a disciplina de estética, como investigação filosófica, seja contemporânea da nova configuração das obras de arte proporcionadas pelos museus, a um ponto tal que as obras passam a ser referenciadas como belas artes. A questão da unidade da arte é indiretamente posta em causa nas chamadas teorias normativas da arte. Esta é uma outra vertente, uma outra dimensão. Isto é, naquelas teorias que, ao definirem o que é arte, são levadas a considerar que existem realmente propriedades intrínsecas presentes nas diferentes obras que as permitem classificar como sendo formas de arte. As teorias a que me refiro são as mais tradicionais, e nestas se incluem todas aquelas para quem a arte é uma questão de expressão, é uma questão de forma ou uma questão de representação, para só citar as mais influentes. Estas teorias, a bem ou a mal, distinguem entre formas autênticas e inautênticas da expressão artística. E cria-se assim uma dificuldade, uma perda de unidade. Cria-se assim um estranho híbrido, objetos que fazem parte do mundo da arte, mas aos quais é negado o estatuto artístico, por se considerar que apenas podemos surpreender nelas formas bastardas de criação. A título de exemplo, veja-se a crítica de Collingwood à arte designada pelo autor como mágica, isto é, o exemplo que ele dá, por exemplo, de hinos desportivos cantados nos jogos. Ou então, na crítica que ele faz também à arte como entretenimento, como é o caso dos filmes feitos com o objetivo de despertar emoções, sejam elas de alegria ou de terror. Nesta visão de Collingwood, apesar da palavra arte ser constantemente utilizada em sentidos muito distintos, apenas numa significação muito específica e particular, é que poderemos, de facto, falar de autêntica arte. Retomando o autor, a arte quando há a clarificação imaginativa das nossas emoções. O que conduz, por exemplo, à afirmação contributiva, segundo a qual muitas das peças teatrais de Shakespeare não deviam ser perspectivadas como sendo verdadeira arte. Finalmente, na questão da unidade da arte, joga-se o problema que dá corpo a este colóquio. Isto é, de saber determinar o que é a própria arte, de tal modo que tal definição nos permita reconhecer ou mesmo identificar um objeto como sendo artístico. Afinal, que unidade? Se preferir que denominador comum, podemos apontar para as diferentes formas de arte. Os contornos desta questão podem já ser sistematizados no âmbito de uma teoria estética enquanto filosofia da arte. Podemos, com efeito, surpreender duas atitudes fundamentais. A primeira que considera ser possível definir o que é uma obra de arte, a segunda que recusa tal definição, defendendo que o máximo que conseguimos é detectar uma semelhança familiar entre os objetos artísticos. O exemplo de uma teoria que vê a arte como semelhança familiar é a teoria estética proposta pelo filósofo Moritz Weitz, claro discípulo do chamado segundo Wittgenstein, como foi, aliás, referido pela intervenção de Nigel Warburton, em que ele apresentou de uma forma bastante clara o problema da semelhança familiar. E vou, aliás, até citar um texto de Warburton. A palavra arte não designa nenhum contexto determinado, mas é apenas uma etiqueta para traduzir uma putativa unidade entre diferentes formas de expressão artística, análoga às semelhanças que podemos detectar entre os membros de uma mesma família. Esta noção wittgensteiniana de semelhança familiar é esclarecida precisamente por Nigel Warburton através do seguinte exemplo. Pense-se numa família cujos membros são consanguíneos. Um dos irmãos pode partilhar o temperamento do pai e a cor dos olhos e do cabelo. O outro irmão pode ser mais parecido com a mãe em termos da cor do cabelo, mas não ter a mesma cor dos olhos. Um terceiro pode ter o sorriso da mãe, mas os olhos do avô. Não há provavelmente uma única característica distintiva que seja partilhada por toda a família de indivíduos geneticamente relacionados. Mas apesar disso, quando conhecemos membros desta família, conseguimos reconhecer instantaneamente que estão relacionados entre si. O que nos permite fazê-lo é um padrão de semelhanças que se cruzam e se superpõem. Esta é a noção de Wittgenstein das semelhanças de família. Nesta concepção, termos como arte inscreve-se claramente neste âmbito. Segundo esta teoria, haveria uma semelhança familiar entre as diferentes obras de arte, mas a única unidade da arte que se poderia detectar seria uma semelhança familiar entre as obras em causa. Mas mesmo que ainda não se consiga dar uma definição consensual do que é uma obra de arte, e afinal podemos perguntar, será que é usual ou mesmo desejável o consenso em filosofia, nada impede que nos esforcemos para encontrar, a não ser que consideremos à partida que a palavra arte seja um conceito vazio. No âmbito daqueles que defendem que é possível pensar a natureza e a essência da arte, decifram-se duas posições que traduzem a defesa, ou não, de propriedades intrínsecas perceptíveis nas obras de arte. Isto é, propriedades detectáveis que transformam meras de facto numa obra de arte. Do lado do não, encontramos aqueles que sustentam teorias institucionais, que foram várias vezes pensadas e referidas aqui por razões bem verdidas. Ou seja, teorias institucionais, no limite culturais, centradas em propriedades extrínsecas e relacionais. Por exemplo, que uma obra é artística se o mundo da arte, de determinada cultura, o assumir como tal. E sublinho-se no âmbito do mundo da arte não se incluem apenas os críticos de arte. Os tetas,
os filósofos da arte, os artistas consagrados, o público, mas também aqueles que aspiram ao reconhecimento pelos seus pares, isto é, os autores das obras. E por vezes esquecemos dessa vertente, dessa dimensão na própria teoria institucional. Do lado do sim, podemos surpreender aqueles que consideram ser possível descortinar nas obras de arte elementos intrínsecos que são comuns. Provavelmente a tese mais conhecida neste âmbito é a teoria de Clive Bell sobre a forma significante como o denominador comum de todas as expressões artísticas visuais. Neste confronto entre propriedades intrínsecas e extrínsecas, defenderemos a necessidade de se encontrar uma posição intermédia. E por que razão? Por razões assinaladas no começo desta comunicação. A nosso ver, não é possível descartar duas propriedades extrínsecas das obras de arte. Essas duas propriedades estão presentes nas obras de arte e não podemos pô-las de lado. A primeira é que o conceito de arte é uma noção histórica. A segunda, que é uma noção cultural. Mas importa precisar o que afirmamos sob pena de cairmos num historicismo ou num relativismo em relação à compreensão filosófica da natureza da arte. O que se entende por arte está dependente do contexto histórico em que se vive. Não só as noções sobre o que é arte vão variando ao longo do tempo, e essa, se me permitem dizer, é uma das razões para grande parte da confusão que se instalou sobre a natureza da obra de arte. Há uma clara sobreposição de diferentes noções provenientes de épocas distintas, ou seja, se eu tiver uma noção, por exemplo, da cultura helénica, do que é arte, depois tiver uma noção do que é a visão renascença da arte, depois ter uma concepção romântica do que é arte, depois ter uma concepção contemporânea, é evidente que depois, num discurso ou num debate em volta do que é arte, estas diferentes posições vão ser assumidas, em alguns casos, como sendo verdadeiras, e como tal, as próprias concepções de arte vão, no fundo, ser de tal forma diferenciadas que as pessoas, de facto, não se entendem, porque, em alguns casos, por exemplo, podem estar a pensar, no fundo, numa técnica, numa arte como ofício, ou, noutros casos, podem essencialmente estar a pensar na experiência da beleza, noutros casos, podem pensar na dimensão performativa, ou seja, é precisamente pelo facto de existirem muitas caracterizações da arte ao longo da história que torna bastante complicado e difícil, no fundo, a própria reflexão que atualmente existe. Como diria que esta vertente da dimensão da histórica, se é permitida a metáfora, deriva sobretudo da própria dificuldade de saltar sobre a sua própria sombra. O que significa que um olhar totalmente anistórico sobre as criações da humanidade é mais a expressão de um desejo do que uma realidade. Mas se a noção de arte é temporal, epocal, de tal modo que a visão que se tem hoje sobre o mundo artístico é muito diferente daquela que existia, por exemplo, no Romantismo, na Renascença ou na Idade Média, é também um facto que qualquer um de nós pode olhar para o passado e reconhecer nessas obras a expressão da visão que temos hoje de arte. É essa a razão que, por exemplo, os poemas homéricos são um caso paradigmático de criação poética, qualquer seja a época, naturalmente também a nossa. E não existe, a meu ver, qualquer contradição. A Idade Média pode ter entendido como vimos a arte como ofício, enquanto nós podemos seguir a intuição de Collingwood, se quisermos, em Principles of Art, segundo a qual a técnica e o ofício não são condições necessárias para que haja criação artística. Basta pensar na importância, hoje, que é dada à espontaneidade, que é dada ao improviso na própria criação. Mas, e aqui uma tese minha, nada impede de olharmos para as criações do passado, por exemplo, obras da Idade Média, e reconhecermos nelas o que apreciamos de hoje.